descarregar. Ele está com 2%. Vou pegar esse, tá? Som. Boa tarde. Pai seja convosco. Pode se assentar. Galera, nós estamos... Talvez você está estranhando que está faltando muita gente aqui, né? Muitos líderes, uma galera não está aqui, mas é porque esse final de semana está tendo um encontro com Deus. E grande parte desses líderes estão servindo lá no encontro com Deus. Mas daqui a pouco eles chegam. E nós estamos no meio de uma série com o tema... Filho pródigo, né? Vocês estão comigo? Então aí, o tema da nossa série é o filho pródigo. E aí, eu quero compartilhar algo ao seu coração. E esse tema, ele é inspirado em uma parábola que Jesus conta, que está lá em Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo. Certo? Deixa eu te dar um contexto rápido dessa parábola para você entender o nosso tema. Essa história diz que um pai... aliás, um filho chega para o pai, o filho mais novo, e ele diz o seguinte: pai, eu quero a minha parte da herança. E aí, é um desaforo já, né? Pedir a herança com a pessoa viva, mas ele vai lá e chega e fala assim, não é querendo antecipar sua morte, mas eu quero a minha parte da herança. O pai vai lá, pega tudo que ele tem, divide e dá parte da herança para aquele filho. E aquele filho pega essa parte da herança e vai embora da casa do pai. E ele vai viver a vida dele. E a Bíblia conta que esse filho, ele gasta tudo sem consequências. Ah, é festa hoje? 5 mil numa festa? 5 mil numa festa. Tantos mil numa outra festa? Tantos mil numa outra festa. Ele não está nem aí. Ele gasta tudo muito desregradamente. E aí ele vai vivendo. Só que chega uma hora que o dinheiro acaba, certo? Quando o dinheiro acaba, ele tinha feito vários amigos nas festas e ninguém ajudou ele. Então, quando o dinheiro acaba, chega uma hora que ele sente fome. E o que acontece? Ele vai trabalhar para um cara, e esse cara tinha porcos. E ele vai trabalhar cuidando de porcos, sendo tipo um pastor de porcos. Chega um momento que ele está com tanta fome que ele deseja comer a comida dos porcos. E aí ele se lembra da casa do pai. Quando ele se lembra da casa do pai, ele lembra que na casa do pai os escravos do pai dele comiam melhor do que o que ele... E tinham uma vida melhor do que a vida que ele estava tendo ali. Então ele pensa, eu vou voltar para a casa do meu pai e pedir para o meu pai me receber, pelo menos como um dos servos dele. E aí ele volta para a casa do pai. Quando ele volta para a casa do pai, a Bíblia fala que o pai de longe vê o filho voltando. E o pai vai correndo até o filho, abraça o filho. E ali E aí, quando o pai abraça o filho fala: pai, eu pequei contra os céus e contra você. Eu não sou digno de ser chamado o seu filho, mas me aceita como um dos teus servos. E o pai fala: não, vem cá. E chama os servos e fala: vamos dar uma grande festa. Pega uma roupa boa, coloca nele, pega as sandálias, coloca nele, pega um anel, coloca no dedo dele. E ali o pai dá uma grande festa para aquele filho que voltou. Então, a parábola é essa. Normalmente, quando a gente fala dessa parábola, a gente usa o seguinte contexto: de alguém que estava na casa do Senhor, aí de repente a pessoa decide viver a vida dela, tipo, não quero, os princípios de Cristo para mim não serve. Aí ela decide viver uma outra vida, e aí ela sai da igreja, ela escolhe viver do jeito que ela quer, ela sai da igreja, e aí chega uma hora que, num determinado período, a pessoa sente falta da casa do pai. E aí ela volta. E aí nós recebemos a pessoa. E normalmente a gente usa essa parábola para esse contexto, não é? Sim? Vocês estão comigo? Escureceu vocês? Eu não sei o que aconteceu. Eu não estou me enxergando muito bem, não. Mas vamos lá. Vai reagindo aí comigo.
Só que eu quero trazer um outro contexto para essa. Melhorou, agora eu consigo ver as expressões dele para ver se está muito chato. Eu quero trazer um outro contexto. E não é um contexto tão de alguém que saiu da igreja e precisa voltar. É um contexto que é mais... Pode servir para isso também, mas é um contexto mais para quem está ainda na casa do Pai. Então, muito provavelmente essa palavra vai falar ao seu coração. E eu queria muito que você prestasse atenção. Amém? E eu queria começar com uma pergunta. Deixa eu abrir meu esboço aqui. E antes dessa pergunta, você já recebeu uma promessa de Deus? Levanta a mão quem já recebeu alguma promessa de Deus. Tá legal. Eu quero falar para você que não levantou a mão que você tem muitas promessas de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar centenas de promessas de Deus para você. De uma vida que você pode ter, de coisas que Deus tem para você aqui nessa terra e de coisas que Deus tem para você na eternidade. Então, se você não levantou a mão, porque às vezes a gente, quando pensa isso de promessa de Deus, é de tipo assim, alguém chegando para a gente, colocando a mão na nossa cabeça, no nosso ombro e falando assim, olha, Deus vai fazer isso com você e vai te levar para tal lugar e para tal lugar. Não necessariamente. Existe uma promessa de Deus, de que um dia, de que Cristo foi preparar uma morada para nós, e um dia Cristo vai voltar para nos buscar e nós habitaremos lá. Existe uma promessa de Deus de que nós teremos sofrimento nessa terra, mas que nós somos mais do que vencedores. Existe uma promessa de Deus de que é possível ter uma paz que vai além do entendimento. Então não importa o que está acontecendo na minha vida, é possível ter paz. Mas isso vem acompanhado de algumas coisas. Existem promessas de Deus de que um dia Deus secará dos nossos olhos toda lágrima. Então existem várias promessas de Deus para nós. Mas além das promessas de Deus, eu acho que a gente está sem projeção hoje, né? Lá em Salmo 139, vai falar o seguinte, eu amo esses salmos, e ele tem um versículo que diz o seguinte, os dias que me deste para viver, foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existiu. O que isso está falando? Que existe uma história que Deus escreveu para mim, que Deus escreveu para você, antes mesmo de nós nascermos. Essa história, ela é cheia de promessas. Só que talvez você pense, mas a minha vida não está tão legal. Muito provavelmente, você não está vivendo essa história ainda. Porque essa história, para viver, depende de estar na casa do Pai, sendo direcionado pelo Pai. Então, para eu te fazer agora sim a pergunta da ministração, eu preciso que você entenda isso. Deus tem coisas que Ele colocou nas suas mãos. Existem promessas de Deus para a sua vida, de coisas que você vai fazer, de coisas que você vai conquistar. Existem sonhos de Deus que foi pensado para você. Mas a questão é, o que nós temos feito com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Como nós temos administrado aquilo que Deus nos deu? E aí eu quero que você comece a pensar agora em tudo que Deus te deu. Pensa aí, porque você vai precisar dessas coisas para a ministração. Mas Camila, eu não tenho nada, eu sou muito novo, eu não tenho nada ainda. Você tem muita coisa. Deus te deu uma saúde. E é responsabilidade sua cuidar da sua saúde. Não do seu pai e da sua mãe, que você sendo adolescente tem que marcar exame para você. Eu falei para os adolescentes que a próxima vez que eu pregasse, eu ia abrir uns parênteses para vocês, né? Só para vocês matar a saudade de mim um pouquinho. Então pode ser que em alguns momentos eu fale umas coisas mais direcionadas para vocês, tá bom? Vou tentar aqui. Mas galera, Deus nos deu saúde. Deus te deu, para você que tem filhos, Deus te deu filhos. É sua responsabilidade cuidar dos seus filhos. Para você que tem amigos, Deus te deu amigos. É responsabilidade sua influenciar seus amigos a se tornarem mais parecidos com Cristo.
que mais que Deus te deu? Deus te deu, para você que trabalha, Deus te deu um emprego. Por mais que você pense, mas nem é o emprego dos meus sonhos, mas você tem um emprego, que você consegue pagar contas. Então Deus te deu um emprego. Para você que estuda, Deus te deu um lugar para estudar. E independente se é escola particular ou pública, você está estudando. Eu espero, que talvez tenha alguns aqui que estão indo para a escola e fica matando aula. Mas você tem algo de Deus. Deus te deu muitas coisas. Deus te deu uma célula. Talvez você é membro, mas Deus te plantou lá e está te fazendo crescer para um dia você ser anfitrião ou para você ser líder. Para você que é anfitrião, Deus te deu uma célula na sua casa. E para você que é líder, Deus te deu pessoas para você cuidar. Então Deus nos deu muitas coisas. E a questão é, o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? Seja lá em que área for, queridos. O que nós temos feito com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? E talvez você está escutando isso e pense, isso não tem nada a ver com filho pródigo. Tipo, está saindo do tema. Isso não tem a ver com o tema. Mas vamos lá, para dar um bug ainda maior na sua mente, a gente vai falar de outro personagem e linkar isso com o filho pródigo. Quem aqui conhece Sansão? Vocês conhecem? Vamos lá. A história de Sansão, ela vai de Juízes capítulo 13 até o 15. Eu não vou ler tudo, eu vou ler uns 4 versículos, mais ou menos. Juízes 13, versículo 3 diz o seguinte: o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Portanto, tenha cuidado. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Amém? Isso daqui fala um pouquinho sobre o nascimento de Sansão. E aqui a gente tem um ponto muito importante. O povo de Israel, eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus faziam 40 anos já. E aí, Deus envia Sansão. Deus escolhe Sansão antes de ele nascer, para realizar algo. Assim como eu falei que para a minha vida e para a sua vida, Deus nos escolheu para algo. Antes de você descobrir aquilo que Deus te chamou para fazer, primeiro nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Então, entenda primeiro quem você é em Deus, e automaticamente Deus vai te guiando para aquilo que Ele deseja realizar na sua vida. Amém? Mas antes de Sansão nascer, Sansão recebeu uma promessa de Deus, de algo que ele faria. Só que para essa promessa, tinha algumas coisas que ele não poderia fazer. Então, os pais de Sansão receberam uns direcionamentos que deveriam ser passados para Sansão. E ali, a história é que Sansão cresce, Sansão tem esses direcionamentos, e Sansão começa a derrotar os filisteus. Sansão, ele tinha uma força absurda, que não era normal, tá? Não era humana. Ele recebeu ali algo de Deus muito exclusivo. Como tem muito adolescente, vou tentar fazer algo mais leve, tá? Quem aqui conhece aquele cara fortão? Ai, não vou saber o nome dele. Que é pedreiro, que quebra a parede numa mão? Isso, Bitelo. Não sei se vocês conhecem. Mas, cara, a força do Bitelo nem se compara à força de Sansão. Quando a gente lê a história dele, ele fez coisas absurdas. E ele recebeu instruções de Deus do que ele não poderia fazer. Então ele tinha que viver uma vida de santidade ali. Só que Sansão, ele até vai vivendo isso, até que chega um momento que Sansão começa a desandar. E aí, o que a gente precisa entender? E aí vamos fazendo os links só para vocês entenderem com a história do filho pródigo, certo? Filho pródigo, ele recebeu o quê do pai? Uma herança. E aí ele escolheu viver do jeito dele.
E aí ele foi gastar, certo? Sansão recebeu o que de Deus? Uma promessa, uma missão. E aí ele vai vivendo de acordo com o que Deus tinha para ele, até que chega uma hora que ele decide viver do jeito dele. Então, por exemplo, Sansão, chega uma hora que ele decide, que ele se apaixona, e a gente vê que Sansão, ele é bem emocionado. E aí ele se apaixona por uma mulher que não fazia parte do povo de Deus. Então, não só fazia parte, como era do povo inimigo que ele deveria derrotar. E aí ele decide que ele vai casar com ela. No caminho para esse casamento, aparece um leão no caminho dele. E aí, para você entender a força de Sansão, ele simplesmente... beleza, valeu. Ele simplesmente pega esse leão, e a Bíblia fala que ele rasga o leão no meio, pela boca, pela mandíbula. Um leão, né? Então assim, ele era muito forte. E aí ele mata esse leão e segue a vida dele. Só que, uns dias depois, ele está voltando por esse mesmo caminho e ele lembra do leão, e ele vai ver como que está a carcaça do leão. Uma das coisas que Sansão não poderia fazer era comer comidas impuras e nem tocar em animais mortos. O que ele faz? Ele vê a carcaça do leão e ele vê que abelhas construíram uma colmeia na carcaça do leão. Aí ele tem a brilhante ideia de ir lá na colmeia, ele pega aquele mel e ele come. E beleza, ele segue a vida dele. Aqui ele já começou a fazer as coisas do jeito dele. E aí Sansão vai vivendo, mata uns filisteus aqui, outros filisteus ali. E o que acontece? Ele gosta de uma prostituta do povo filisteu. Aí Sansão vai e fica com ela. E assim ele vai vivendo. Até que chega uma hora que Sansão se apaixona por quem? Dalila. De que povo? Dos filisteus. Então, mais uma vez, Sansão vai lá. E agora, gente, eu queria que vocês usassem a imaginação. Imagina que você está apaixonado por alguém, certo? Pensa aí. Se você está apaixonado por alguém, pensa se bem que você pensar nessa pessoa pode dar briga depois. Então não pense nessa pessoa. Mas imagina que você está apaixonado por alguém. E aí você é como Sansão. Você é muito forte, certo? Você é muito forte. E aí, essa pessoa por quem você está apaixonado chega para você e fala o seguinte: me conta o segredo da sua força. E aí você fala: não posso contar, nunca contei para ninguém, não sei o quê. E aí a pessoa insiste e fala: não, por favor, me conta. E fica insistindo, aí você vai e conta. E você fala: se você me amarrar com uma corda específica, tantos nós, eu vou perder a minha força. E Sansão vai dormir. O que acontece, gente? Dá de manhã, ele acorda com Dalila gritando: os filisteus estão vindo te pegar. Quando ele acorda, ele está amarrado nessas cordas, com os tantos nós, do jeito que ele falou que perderia a força. E quem sabia disso? A pessoa por quem ele era apaixonado. Então se coloca no lugar de Sansão. Você só contou para a pessoa que você está apaixonado. Aí ela se acorda no dia seguinte. Essa pessoa é legal? Essa pessoa é legal? É uma pessoa boa para a sua vida? Sansão achou que era, porque ele continuou com Dalila. Ele quebrou as cordas e foi... E aqui não era aquilo que perdia a força dele. Passa o dia seguinte. Beleza? Não era aquilo. Dalila chega para ele e fala: nossa, você mentiu para mim. Eu achei que você me amava, ainda fez mó drama, sabe? Tipo, aqueles dramas assim. Eu ia falar drama de mulher, mas não, porque Dalila é uma pessoa ruim, não é porque ela é mulher. Mas ali ela faz mó drama e tal. E aí ela fala: me conta a sua força. E Sansão fala: não, é porque é com a outra corda. Se você me amarrar e fizer 3 nós de tal jeito, com a corda específica, eu perco a minha força. O que acontece? Sansão vai dormir, dia seguinte, está amarrado. E aí ele quebra aquilo, porque não era aquilo que perdia a força dele. Aí Dalila chega para ele e fala: nossa, você mentiu para mim mais uma vez. Você não vai me contar a sua força? O que vocês fariam? Ia embora? Responde aí para a pessoa do celular. O que você faria? Você está apaixonado por essa pessoa, você fica ou você vaza? E aí? Sansão fica.
E aí Dalila fica perguntando de novo. E Sansão fala: tá bom, vou te contar agora. Se fizer tranças no meu cabelo e prender, eu perco a minha força. Dalila faz o quê? Espera ele dormir, chama um cara e fala: trança o cabelo dele e prende assim, e ele vai perder a força. Fazem isso, acordam no dia seguinte e não era aquilo que perdia a força de Sansão. Mas mais uma vez existia um sinal muito claro do que estava acontecendo, e ele ignorou. Até que pela quarta vez, e aí chega, porque senão vou ficar a administração inteira contando dos vacilos de Sansão. Pela quarta vez, Dalila insiste muito, a Bíblia fala que ela insiste por dias, e chega uma hora que ela cansa Sansão, até que ele conta. E ele fala: olha, a minha força, eu tenho um voto de Nazireu, a minha força está no meu cabelo, se raspar o meu cabelo, já era. E aí Dalila percebe que dessa vez ele estava falando a verdade. Ela chama os filisteus, e aí ela dopa ali Sansão, porque a Bíblia fala que coloca ele para dormir, muito provavelmente dá uma dopada, sei lá, né? E aí chama um cara e raspa o cabelo dele. E o que acontece? Sansão perde a força. Os filisteus vêm, prende ele, amarra, fura os olhos dele, então eles cegam ele e leva ele como prisioneiro. E agora ele está sem forças, está cego, e ele está com várias correntes, preso. E agora eu quero começar a contextualizar isso para a nossa vida, porque assim como o filho pródigo e assim como Sansão, nós recebemos algo de Deus, que foi o que eu falei. Então, eu e você, nós recebemos muitas coisas de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Nós recebemos promessas, nós recebemos coisas que nessa vida. Então você tem sua família, você tem a sua escola, você tem coisas que você recebeu de Deus. Só que o que eu quero trazer e compartilhar com você, vocês lembram qual foi a pergunta do começo? Quem lembra? Ninguém lembra? O que nós temos feito com aquilo que Deus, com as promessas que Deus colocou na nossa mão, com aquilo que Deus nos deu, certo? E a questão é essa, porque o filho pródigo, ele não está tão associado ao simples fato de sair da casa do pai e voltar, mas o pródigo tem a ver com ser gastão, com gastar sem consequências, com o desperdício. E o que eu quero trazer hoje é: será que nós, assim como o filho pródigo, ou assim como Sansão, que recebemos coisas de Deus, não temos agido da mesma forma, desperdiçando as promessas de Deus para a nossa vida, desperdiçando aquilo que Deus colocou na nossa mão, desperdiçando aquilo que Deus entregou para mim, entregou para você? Porque a questão desses personagens é que eles viviam na casa do pai, Sansão vivia na presença de Deus, mas chega uma hora que eles falam: quer saber, cansei disso daqui, quer saber, cansei de viver seguindo o direcionamento de Deus, e agora eu estou com vontade de viver do meu jeito. Sansão, ele escolheu, ele vivia nos direcionamentos de Deus, mas aí ele escolhe: não, estou com vontade de fazer isso, então vou fazer. Agora eu estou com vontade de fazer aquilo, e aí ele ia fazer. E aí depois ele estava com vontade de outra coisa, e com vontade de outra coisa. E assim ele foi se afastando e desperdiçando tudo aquilo que Deus entregou para ele. Desperdiçando a promessa que Deus entregou para ele, que era de libertar os filisteus. E ao invés de libertar os filisteus, ele foi se associando a eles. E assim ele desperdiça algo que Deus tinha para a vida dele. E quando eu falei que essa palavra, ela se encaixava também no contexto de quem está na igreja, é porque eu queria perguntar para você: o que você tem feito com o que Deus colocou na sua mão, com o ministério que Deus te deu? Porque esse desperdício, ele está ligado a quando muitas vezes a gente começa a fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos de qualquer jeito. Tanto faz.
o jeito que eu vou levar meu ministério. Estou cansado. Já faço muita coisa. Tanto faz o jeito que eu vou agir no trabalho. Eu minto mesmo no meu trabalho. Eu entrego atestado sem estar doente mesmo, porque tanto faz. Isso é desperdiçar aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus nos deu. Quando agimos dessa maneira, nós estamos pegando aquilo que o Senhor nos entregou e nós estamos agindo de qualquer jeito, sem consequências. O filho pródigo, ele age sem consequências. Ele pega toda a herança que o pai dele lutou para conquistar e ele desperdiça tudo sem nem pensar. E quantas vezes nós agimos da mesma forma? Nós estamos na casa do pai ainda, mas nós agimos, nós levamos tudo de qualquer forma. Nós desperdiçamos o sacrifício de Jesus porque esse pecado me atrai muito. Nós desperdiçamos a graça do Senhor porque, isso daqui eu gosto muito de fazer, então eu não estou muito afim de largar. Nós preferimos agir guiados pelos nossos sentimentos, guiados por todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida. Nós preferimos isso do que ser direcionado pelo Pai. A questão de Sansão é que ele é guiado por os próprios desejos, por os próprios sentimentos. O que dava vontade de fazer, ele fazia. E até que ele perde tudo. A questão do filho pródigo é a mesma. Ele foi fazendo o que dava vontade de fazer e aí ele perde tudo. E queridos, quando nós vivemos uma vida de só vou fazer só o que eu tenho vontade, vou fazer só o que é prazeroso, nós começamos a perder muitas coisas. Nós deixamos de estar nesse ambiente de ser direcionado por Deus, ser direcionado pelo Pai. Nós saímos desse ambiente. Então não é o fato de eu estar vindo à igreja ou não que me diz se eu sou um filho pródigo. Como o Vitor falou semana passada, às vezes nós podemos estar dentro da igreja, mas tudo na nossa vida indica que nós somos esse filho. Porque nós desperdiçamos todas as promessas do Senhor para a nossa vida, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. Porque nós vivemos, eu vivo do jeito que eu quero mesmo, eu não estou nem aí. Nós desperdiçamos. E talvez isso não se aplica a tudo na sua vida, mas talvez se aplique a uma área específica. Talvez se aplique às suas emoções, talvez se aplique ao seu ministério. Mas chegou o momento que Sansão e que o filho pródigo, eles perderam tudo. E eles perderam. O filho pródigo perdeu toda a herança, já era. Sansão perdeu a força. Era prisioneiro, escravo, não tinha como sair. Só que eles fazem algo em comum. O filho pródigo se lembra do pai. E Sansão se lembra de Deus. E ambos se voltam a Deus. O filho pródigo ao pai, que representa Deus. E Sansão se volta a Deus. E eles clamam ao Senhor. E eles pedem mais uma chance. Então, a questão é, nós podemos estar vivendo essa vida de filho pródigo, de uma área específica da nossa vida. Talvez você entrou aqui e você olha e você fala, tem essa área da minha vida que eu realmente desperdicei. No meu ministério eu realmente desperdicei. Eu levei tudo de qualquer jeito e agora eu não sei mais o que fazer porque eu não tenho mais vontade. Eu não sinto mais prazer no meu ministério, eu estou pensando em entregar. Talvez você entrou aqui e esse desperdício é no seu casamento. Tem poucas pessoas casadas aqui, mas talvez você olha e é na sua família, em relação aos seus pais, talvez em relação a sua esposa, seu esposo, seu noivo, sua noiva, seu namorado. Talvez você desperdiçou e hoje você olha e fala, nossa, eu nem acredito mais nessa pessoa. Nossa, eu nem quero mais estar perto. Talvez você entrou aqui e o que foi desperdiçado foi o amor pela sua família. E você gosta de qualquer lugar menos sua casa. Para você é bom ficar em qualquer lugar menos dentro da sua casa. Queridos, isso é desperdício daquilo que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para você, o que Deus tem para cada um de nós é vida em família. Deus tem prazer
que você tenha prazer na sua casa, prazer no relacionamento com os seus pais. E talvez isso tenha acontecido por conta ou dos seus pais, que talvez briga muito, e aí existem muitas questões. Talvez por você mesmo, que não entende seus pais, ou que não respeita seus pais. E aí pode ter muitas questões. Mas talvez você entrou aqui, e o que pega para você é uma questão financeira. Eu não sei administrar nada, tudo que vem pela minha mão escorre. Eu não consigo. E aí você olha para a situação da sua família viveu uma vida de miséria, e você chega aqui e você pensa, meu Deus, eu vou viver a mesma vida porque eu não sei administrar. Talvez o que pega para você é nos estudos. Você olha e você fala, eu estou na idade de fazer uma faculdade, eu não consigo fazer uma faculdade, eu não consigo, parece que na minha vida não dá certo. E aí você usa o tempo que você tem desperdiçando com qualquer outra coisa, com série, com filme, você não consegue estudar. E queridos, Deus está aqui para transformar isso, para mudar isso. Porque o que Deus tem para nós não é uma vida que nós vivemos de qualquer jeito, e tanto faz os meus estudos, e tanto faz a minha família, e tanto faz a maneira que eu vou agir na igreja, a maneira que eu vou agir na escola. Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que o pai tinha para aquele filho. Muito pelo contrário, a gente percebe que aquele filho vivia muito bem, porque quando ele volta, a primeira coisa que o pai faz é: vamos dar uma festa, ele precisa comer, vamos dar uma festa, manda matar um novilho, coloca uma boa roupa nele, coloca anel no dedo. Ou seja, essa vida de miséria não é o que o pai tem para nós. E aqui seja miséria em qualquer área da vida. Talvez o que você está vivendo é uma miséria nas suas emoções, de eu não sou feliz. Não importa o que aconteça na minha vida, parece que eu não sou feliz, parece que eu não dou certo. Parece que, não sei, parece que se eu estiver feliz um dia, aquilo escorre. Parece que desperdiça, assim, e vai embora, e aí depois eu não tenho mais nada. Não é essa a vida que Deus tem para você. Só que quando Sansão, quando o filho pródigo, eles perdem tudo, eles se voltam a Deus, e eles clamam a Deus. E a questão é que Deus responde. E Deus dá uma nova chance a eles. O pai ali para o filho pródigo, dá de novo o lar. Ali para Sansão, Deus devolve a força. Ou seja, eles são restituídos com aquilo que eles perderam. E o que Deus tem para nos dizer hoje é que Deus tem o poder de restituir aquilo que talvez foi desperdiçado na sua vida, aquilo que você talvez não soube administrar e foi perdido na sua vida, aquilo que talvez você olhe e você fala assim, eu tratei minha família de qualquer jeito, e hoje a minha família me odeia, e hoje eu sou ruim da família. Talvez a questão para você é uma questão profissional, de um dia você agiu de um jeito errado no trabalho, e hoje você parece que profissionalmente não avança, parece que as coisas não dão certo. Talvez o que foi dispersado para você foi que você trancou a faculdade, e por causa disso você não consegue crescer profissionalmente. Deus pode mudar, queridos, seja lá o que for que você está vivendo. Cada um de nós temos uma história. Cada um de nós precisamos de algo de Deus. Dependemos de Deus. Só que a questão é, como que você tem administrado aquilo que Deus colocou nas suas mãos? O que você tem feito? E se durante essa ministração você analisou que eu desperdicei isso, eu desperdicei aquilo, hoje eu não tenho mais oportunidade porque eu perdi isso daqui, hoje eu não consigo mais, confiar em alguém porque lá atrás isso daqui aconteceu, e aí você vai puxando pontos da sua vida. O que eu tenho para te dizer é que Deus é o maior interessado em que você volte para a casa do Pai, e que você deixe de viver de acordo com as suas vontades, de acordo com aquilo que você quer, e passe a viver de acordo com as vontades de Deus.
de acordo com os planos de Deus. Não é de acordo com os planos da Camila. Não é de acordo com os planos da liderança, mas é de acordo com os planos de Deus. De acordo com aquilo que Deus tem para você. De acordo com os sonhos de Deus para a sua vida. Só que muitas vezes quando nós perdemos isso, nós deixamos de ter fé e de acreditar. Só que a resposta de Deus para você hoje é que Ele tem o escape para você. É que Ele tem o livramento para você. Assim como Ele teve para o filho pródigo. Assim como Ele teve para Sansão. Deus também tem para a minha e para a sua vida. Só que nós precisamos nos voltar a Deus. Precisamos colocar os nossos olhos nele e entender que dependemos do Senhor. Nós dependemos de Deus para viver a nossa vida. Está dando para entender? Então eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. E eu queria te convidar a você mesmo orar e falar para Deus se algo foi desperdiçado na sua vida. Se talvez algo foi perdido na sua vida e hoje você precisa que o Senhor venha e que o Senhor restaure algo em você, que o Senhor restaure algo na sua história. Deus tem escape, Deus tem livramento, seja lá o que for que aconteceu, seja lá o quão impossível você olha para essa situação, Deus tem mudança de vida para você. Só que nós precisamos nos voltar ao Senhor. Nós precisamos, assim como Sansão se volta a Deus, assim como o filho pródigo volta para a casa do Pai, nós precisamos voltar para esse lugar da presença do Senhor. E queridos, feche os seus olhos nesse momento e comece a orar e falar: Jesus, me perdoa porque isso foi desperdiçado, porque isso que o Senhor me deu eu tratei de qualquer jeito. Peça perdão se talvez você deixou de confiar nas promessas que o Senhor tem para a sua vida. Mas o Senhor tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai. Queridos, fala com o Senhor. Está comigo o braço forte do Senhor. Ah, Senhor, nos ensina a confiarmos em Ti. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por aquilo que desperdiçamos. Mas o Senhor pode mudar a nossa história. O Senhor pode mudar a nossa história, Jesus. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Chuvas de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Queridos, coloca a mão no seu coração se você precisa que o Senhor alcance algo em você, que o Senhor te dê escape e livramento em alguma área da sua vida. Espírito Santo, nós te pedimos, alcança cada um que está aqui. Espírito Santo, dá escape e livramento, Senhor, para aqueles que perderam algo. Nos perdoa, Senhor, se perdemos algo porque nós desperdiçamos, porque não sabemos, Senhor, administrar. Nós nos ensina. Só que nós te pedimos hoje, Senhor, restitui aquilo que foi perdido. Restitui, Jesus, aquilo que foi perdido. Muitas fontes em meio ao deserto. Chuvas de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Declare isso para sua alma. Declare isso com
Deus te dá